Então, olha, uma excelente noite para todos nós. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito desse estudo. O que é tirar o máximo proveito? Para nós sairmos aqui e colocarmos algo em prática. Senão, perdemos o nosso querido tempo, que é a substância da vida. Então, nós temos que traduzir em prática. Estamos com excesso de teorias, excesso. E a gente sabe que o excesso se torna veneno. É perigoso o excesso. Então, nós vamos lá. Olha, como nós estamos num processo, olha, processo é conjunto de atividades interdependentes, olha. Tá? Nós estamos num processo de evolução. Vocês podem achar que não, mas tem um conjunto, tem uma linha mestra aí. Me faz lembrar o Steve Jobs, lá da Apple, comentando que a vida dele, ele conseguiu desenhar e perceber que tudo estava relacionado. Então, nós estamos num processo de evolução. E é necessário nós vivenciarmos plenamente as diretrizes que Jesus nos trouxe. Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós não ouvimos direito. Poderia repetir e repete. Em várias reencarnações a gente ouve e fala, interessante, mas a gente não consegue praticar. Não é fácil. Mas, enfim, aí vem a pergunta, será que eu estou comprometido plenamente com a minha reforma íntima? Eu estou comprometido? Eu estou lutando aí, dando o máximo, como a gente dava, lembra daquelas gincanas no colégio, que a gente varava a madrugada se esforçando, por favor, não é para fazer isso, mas aquele entusiasmo, não, nós temos que ganhar. Então fica essa pergunta, será que nós estamos dando o máximo para provocar essa reforma íntima? Viemos aqui para se reformar, se renovar, senão não estaríamos aqui. E aí fica uma pergunta, você tem por escrito lá os 10 mandamentos no local visível para ficar relembrando? Os 7 pecados capitais também escrito do lado? Os princípios de felicidade que estão no livro dos Espíritos? Vamos relembrar. Ter recursos necessários para se manter, necessários, hein? Olha, não fale em excesso. Ter fé no futuro, ter consciência limpa e, aí trazendo o Chico para complementar, não deixar a mente ociosa, porque aí a negatividade deita e rola. Procurar ocupar a mente ocupada. Isso tem que estar escrito, no final do dia você tem que dar uma olhadinha nesses escritos e falar, cara, eu cumpri ou não cumpri? O dia foi em vão, foi um dia perdido, foi um dia como outro qualquer, aquela rotina. Tem que ficar de olho, porque se você não cuidar da sua vida, fica tranquilo que alguém vai cuidar sim. Tem muita gente aqui ao nosso redor querendo cuidar. Se é que já não está cuidando, será que... Eu vou repetir 4 vezes. Estão cuidando, lógico, a gente dorme de botina, a gente não olha e vigia, geralmente. Tem as exceções aqui no grupo. Eu estou buscando fazer essa pergunta, viver conforme as bem-aventuranças que o Cristo trouxe. Lembra? Ele dizia, bem-aventurado os que têm coração puro, aquele sentimento no bem. O ideal é sentir no bem, pensar no bem, falar no bem, agir no bem e disseminar o bem. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, aquelas pessoas que não levantam a voz, não têm o pavio curto, sabe? É que é da cultura do meu avô que veio da Europa, a gente é assim mesmo. Irmão, que isso? Europa não é um bom exemplo. A Europa é grande devedora da África, do Oriente Médio. A Europa vai pagar caro o que fez. Mas não vou entrar nesse campo. Então nós temos que melhorar. Não é porque meu bisavô era assim que eu vou continuar sendo. Até quando, irmão? Quando é que você vai falar, eu tenho personalidade, eu estou dessa forma, mas vou melhorar? Olha que bonito. E fica naquela conversinha furada.
Os que são misericordiosos, olha, é uma misericórdia nós estarmos aqui, cá entre nós. Na visão espírita, nós aprontamos muito em vidas anteriores. Então, na misericórdia divina, ele manda dando chance e cobra 1/10, 1/100 da nossa dívida. Cobra muito pouco, mesmo assim a gente lamenta, reclama. Sabe aquele filho que dá um trabalho para o pai? Sabe? Tendência a ser filhinho de papai, querer tudo na boquinha, o Estado tem que me abastecer. Sabe aquela pessoa que já nasceu encostada, já nasceu morto, não está sabendo? O ideal é pegar firme nessas tarefas edificantes e gratificantes. Eu sei que quando a gente pega firme, a sociedade pressiona. Fala, você está exagerando, irmão. Cara, presta contas para Deus. Não que você não vai deixar de dar moral para a sociedade, mas é menos. Coloca ali numa hierarquia. Basta ver a sociedade, ela discrimina em tudo, ela é discriminatória. Por que você vai dar moral para a sociedade? E se você vacilar, ela pisa em você rapidinho. Você pode ter feito em 99, podemos dizer, caridades, coisas boas. Uma que você pisar na bola, ela vai pisar sim. Aí você vai ver quem que está ao seu redor. É nesses momentos que a gente descobre quem é quem. Porque a tendência é tudo julgar. Eu não falei, ela é muito naquela. Não, e fica ali, sociedade. Por que você dá moral para a sociedade, irmão? Só descobrir aí por que busca tanta atenção da sociedade. Por favor, que isso? Tem algum problema interno, a psicologia está aí, tem que buscar alternativa para resolver esse probleminha. Normalmente, nós deixamos a desejar com aquele que amamos. Aqueles que nós amamos. Às vezes pisamos a bola, somos grosseiros, enfim, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, todos nós. Com raras exceções, a gente pisa na bola com aqueles que nós amamos. Agora imagine perante aos inimigos. Não é para qualquer um, não. É por isso que apenas em torno de 20% serão promovidos, 80% vai ficar aqui nessa batida. Não, eu não vou levar para casa, eu não perdoo. Aquela conversinha de novelinha da Globo que não dá mais. Nem sei por que eu estou falando da Globo aqui, pelo amor de Deus. E como é que é com aquele que nós não gostamos? Como que é? O que rola lá no departamento de desejo, de imaginação, as relações? Pararam para pensar nisso? Muitas vezes, esses irmãos que nos incomodam energeticamente, a gente chega perto e não sente bem. Esses companheiros aí, geralmente, são companheiros, geralmente, do passado, que estão aí para provocar uma transformação naquela antipatia que ocorreu em vidas anteriores e transformar isso em simpatia. Uma transformação de antipatia para simpatia, de inimizade para amizade. E essa que é a chance, essa que é a misericórdia divina de reconciliar com aquele irmão, porque ele também é filho de Deus. Ou só eu sou filho de Deus? Bonitão, só eu. Que é isso? Então, olha, e mesmo transformar o desamor em amor. E aí exige força de vontade. Não fica nessa, eu vou esperar a espontaneidade. Tem gente que passa várias reencarnações esperando a espontaneidade. Tem hora que a gente tem que dar um passo. Tem que ter ousadia, para a gente melhorar a convivência com todos. Fazendo a nossa parte. Procurando buscar olhar as qualidades do outro, que são conquistas. Tem qualidades que nós temos hoje que é resultado aí de muitas reencarnações. E as pessoas não dão devido moral. São qualidades, a criança já vem com aquela qualidade de vidas anteriores. Já os defeitos são perecíveis. Mas nós aprendemos em casa, com os nossos pais, que não sabiam, com raras exceções, tem as exceções, sabiam muito pouco sobre educação. Educação era criticar perto de todo mundo, perto de parentes. Vem cá, moleque! Seu sem vergonha! E dava tapa, aquela coisa toda, né? na sala de almoço, aquela crítica em cima de crítica. Então, veja bem, nós aprendemos a ter esse senso crítico em ambientes que não eram tão sadios como deveriam ser nos nossos lares. Crítica. Poucos elogios. E aí, a gente tem o hábito de ficar mirando nos defeitos dos outros.
Fica lá de olho nos defeitos. Tem dificuldade, uma dificuldade que é nossa, enxergar a qualidade do outro. Muita dificuldade. Sendo que os defeitos são perecíveis. Eu não queria que vocês me conhecessem há 40 anos atrás. Eu era muito ingênuo, cheio de defeitos. Tinha algumas qualidades. Aí o processo da vida foi batendo de uma forma maravilhosa, como em todos nós. Porque através da sabedoria e do amor, jamais eu progredi. Foi necessário muita dor, vacilada, ingenuidade, uma atrás da outra. Até que eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo algumas qualidades. E é assim o processo. E eu tenho um hábito a cada 10 anos, agora eu estou diminuindo o prazo, mas eu fazia o seguinte, ó, quando eu completei 25 anos, olhei para a minha pessoa com 15 e falei, nossa, Deus, como você era infantil. Agora não, agora eu estou com 25 anos, esperto. Completei 35, olhei para essa pessoa com 25 anos, eu olhei assim para ela, nossa, como você entrou nessa, cara? Você não prestou atenção, não pesquisou, foi de alegre. Ao completar 45, eu olhei para o Davidson 35 e falei, Davidson, não acredito que você falou isso, falou aquilo, pensou isso. Bom, agora eu estou com 45, agora eu estou esperto. Tenho ano aí de praia. Ao completar 55, a mesma conversinha, 65, a mesma conversa. Quando eu completar 75, vai ser a mesma conversa. Processo evolutivo, os defeitos são perecíveis. Por que eu vou mirar nos defeitos dos outros, irmão? Cuida da sua vida, irmão, que é muito, eu não entendo, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Arruma, cara, se vira, ajuda uma entidade beneficente. Vai lá na Vila Vicentina, adota alguém que esteja aí sozinho. Pelo amor de Deus, cuida da sua vida. Por isso, nós temos que desenvolver, praticar a tolerância. Que um tal de Voltaire, um filósofo lá da França, século XVII para século XVIII, né? Ele nasceu no século XVII e morreu no século XVIII. Que ele dizia que a primeira lei da natureza, que deveria ser a primeira, e é a primeira lei, ele falou, olha, a tolerância, vamos ver se eu lembrar direitinho, é a primeira lei da natureza, já que todos nós temos aí um bocadinho de erros e de fraquezas. Voltaire causou uma revolução, o iluminismo, lembra? Fraternidade, igualdade, liberdade, até hoje confundido, nós espíritos sabemos se essa igualdade aí deveria ser de ordem moral, todo mundo igual a Cristo, não, mas igualdade material, impossível igualdade material. Eu já comentei várias vezes aqui, sempre tem gente nova, mas enfim, imagina aquela pessoa rica em vidas anteriores que curtiu a vida em luxúria, drogas, desperdiçou dinheiro, o dinheiro não foi utilizado de uma forma útil, com excesso, etc. É necessário que o bichinho venha nessa vida na pobreza. Ele tem que ter um país aí pobre, tem que ter... Da mesma forma, aqueles que gostam de sistema autoritário, ele tem que nascer num país autoritário. Então tem que ter Venezuela, tem que ter Coreia do Norte, tem que ter para ele renascer lá e falar, é isto na prática. Eu era acadêmico em vidas anteriores. Então, essa que é a misericórdia divina. Nós estamos num planeta, escola, hospital e prisão. Então tem que ter países, escolas, disciplinas, tem que ter de tudo. Mas todo mundo fala, pô, o planeta é um absurdo. Não é um absurdo, é necessário, considerando a turminha que está nesse planeta, que somos nós. A tolerância, importante aí na convivência, é o combustível. Eu gosto desse, é o combustível da boa convivência. A tolerância é o combustível da boa convivência. A tolerância junto com a paciência, lembra? Paciência, ciência da paz, tem a capacidade de provocar a paz. Eu vou contar um caso aqui, muito interessante, do tenente-coronel Stanislav Petrov, coronel Petrov. 1983, Estados Unidos, Guerra Fria com a União Soviética, era a União Soviética, tá? Guerra Fria. E esse tenente, ele era responsável por rastrear, pela rastreabilidade, tudo bem, ali dos céus da União Soviética, considerando que a qualquer momento os americanos poderiam mandar mísseis. Era o Ronald Reagan, fez uma ótima administração, inclusive, né? E ele tinha umas falas pesadas, o Ronald Reagan, perante a União Soviética. E, de repente, eu sempre acho que essa história teve uma influência espiritual. Preste minha atenção. De repente, apareceu no radar 5 rastros
de foguetes. Ele olhou aquilo e apareceu lançamento. Então ele foi treinado, coronel, cabeça militar, ele foi treinado, se ocorresse isso, ligar para os superiores. Ele recebe uma intuição de esperar resposta do satélite. Ele foi intuitivo. E ele vendo aquele rastro no satélite, e aparece lá, lançamento. Lançar no sentido contrário, tá? Ia caminhar para dá para imaginar. Mas ele recebe uma intuição, reflete e fica esperando o sinal do satélite russo, que indica que aquilo era um reflexo do Sol nas nuvens de alta altitude. Essas nuvens estavam em alta altitude e dava a impressão de rastro de foguete. O que fez ele segurar foi uma intuição e, ao mesmo tempo, raciocinar que, se os Estados Unidos fizessem um ataque, não seriam apenas 5 mísseis balísticos, seriam muito mais. E ele segurou e, de repente, quando veio aquilo, ele tranquilizou. Se ele fizesse uma ligação, cabeça de militar, se fizesse uma ligação dos superiores, no ato, a questão de segundos, teria uma retaliação, e aí, nós caminharíamos para uma Terceira Guerra Mundial, 1983. Por isso que é importante ter paciência. Olha bem, teve influência, eu tenho certeza, dos dois lados, da ausência do bem. Quando eu olho, eu penso dessa forma, como espírita, e também a presença do bem, que sempre está acima de tudo. Ok? Por isso fica aqui um recado, nós temos que orar para a Ucrânia, para a OTAN, para os americanos. Esses americanos eram tão bons, os americanos no passado, não sei o que aconteceu. Né? Temos que orar para esses irmãozinhos lá, eles que estão fomentando, não querem sentar na mesa de negociação, não. O Vladimir já tentou. Então, olha bem a importância da paciência. Tudo bem? Olha. É interessante a paciência. Se você for paciente e resistente, você tem que refletir como espírita que algum dia essa dor vai ser útil para você. E eu tenho várias histórias para contar nessa área, mas o tempo aqui é curto, se eu ficar de olho no relógio. E vocês devem ter histórias também, onde vocês tiveram paciência, resistiram, suportaram, como dignos filhos de Deus, Lembra do Emanuel orientando Chico Xavier no avião? O avião começou a tremer, o Emanuel falou, Chico, tenha dignidade. Deu uma dura nele, eu estou lembrando aqui que é uma passagem muito bonita. Então, olha, temos que ter dignidade, aí resistir, porque a dor tem propósitos maravilhosos. Nós somos filhos de Deus. Deus não desampara, irmão. Se você acha que desampara, volta a se desenvolver na fé. Fica tranquilo que basta pedir que eles vão mandando experiências práticas para a gente se desenvolver com consistência na fé. Olha, na realidade, a gente sabe, eu falei, essa dor será útil para você. Na realidade, não existe nada de útil no projeto de Deus. Nada de inútil. De inútil. Se você tiver paciência, você verá essa dor transformada em alegria. Você verá transformada em alegria. Tenha paciência, que todo mal traz consigo o bem. Porque o mal não existe sem o bem e vice-versa. Nesse mundo que nós estamos, que é uma escola, hospital e prisão, sempre eu comento isso para os novos que estão chegando. Escola porque estamos aprendendo, hospital porque estamos curando as nossas almas, eliminando os defeitos, e prisão porque nós estamos aqui presos mentalmente, ingenuidade, ignorância, obsessores nos aprisionando, crenças, enfim, tudo que nos aprisiona mentalmente. Agora, também praticar o respeito nas relações é importantíssimo. Eu gosto de uma definição de respeito que é muito legal. Respeito é o amor em traje informal. Nada de um amor com terninho, com aparência. Olha, eu sou amor. O respeito é o amor. Você está transmitindo amor em traje informal. Acho demais essa frase. Constantemente eu relembro. E me faz lembrar daquele arcebispo lá da África do Sul, Tutu Desmond, arcebispo na época do Nelson Mandela e tal.
E ele ganhou um prêmio Nobel. Ele dizia, meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, irmão, melhore os seus argumentos. Quer dizer, o pai dele falava para ele, meu filho, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Mas melhorar o argumento eu tenho que pensar, eu não quero pensar, eu quero perder a boa com muita facilidade. Eu sou assim, pavio curto. Aí fica aí arrumando inimigos. Né? Isso me faz lembrar do caso do Steve Covey. Ele que escreveu 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes. Tive o prazer de conhecer a equipe dele em São Paulo, tive o prazer de assistir uma palestra dele. Mormon, lá de Salt Lake City, ele disse que foi visitar um amigo numa cidade americana, há muito tempo atrás, né, onde não tinha revistas digitais. Ele saiu no domingo de manhã, foi lá comprar uma revista, uma revistaria, e esse amigo dele chegou, cumprimentou o proprietário da revistaria, uma pequena revistaria, cumprimentou muito educadamente, olhando nos olhos, transmitindo entusiasmo, otimismo, e o dono da revistaria olhando assim feio para ele, duro, né? E não olhou nos olhos, não cumprimentou nem ele, nem o Steve Covey. E ele se despediu educadamente, olha, até a próxima, que o senhor tenha um excelente dia, saiu, e o camarada ali grosseiro, sabe aqueles camarada grosseiro, que a gente sabe que está no lugar errado, o negócio dele é um outro, o cara está no lugar errado, no momento errado, fazendo tudo errado, está tudo errado ali, está na profissão errada. E o Stephen Covey questiona esse amigo dele e falou, puxa vida, você vem sempre nessa revistaria? Ele falou, sempre. Quanto tempo? Ah, mais de 2 anos. E o dono da revistaria sempre assim? Ah, ele é sempre assim. Mas ele te tratou tão mal e você tão bem. E ele falou, pois é. Qual é o problema? Ele é desse jeito. Agora, porque ele é desse jeito, eu vou ficar igual a ele? Eu não. Eu sou educado. Eu não vou me alterar por causa dele. Olha aí, né? Esse amigo do Stephen Covey, ele comenta num dos livros, esse amigo já tinha saído do Velho Testamento, que é olho por olho, dente por dente. Então pergunta aqui no grupo, quem ainda está no Velho Testamento? Ô, antigão, você está parado há 2000 anos atrás, irmão. Dente por dente, não, eu não levo para casa, amor, eu sou esperto. Irmão, você parou, já morreu há 2000 anos atrás, você está com essa cara de bonzinho aí, não adianta fazer cara de bonzinho. Não adianta. Você está parado, irmão. Isso com parente, com todo mundo, sabe aquele cara tacou, levou, morou? Que isso, irmão. Se tiver algum aí no grupo, eu vou repetir. Está parado há mais de 2000 anos atrás o Velho Testamento, que na época foi um progresso o Velho Testamento, porque antes o Velho Testamento era o contrário, né? Você tirava o dedo de uma pessoa, ele ia lá acabado com a sua família. Então, Moisés trouxe esse ensinamento, olha, dente por dente. Se alguém machucou teu dedo, você tem o direito de ir lá machucar o dedo do outro. Tá parado, irmão, acorda, tá dormindo, joga um balde d'água, vê se acorda o bichinho. A misericórdia divina, ela criou a reencarnação para que possamos saldar débitos, que nós estamos devendo. E a gente acha que saldar débitos é na boa. Eu oro todo dia para não ter problemas. Ah, ingenuidade. Você veio para cá exatamente para resolver esses problemas. Aí você reza para não ter problema. Eu não consigo entender. Eu estou falando, inclusive comigo. E para abraçar provas, para subir degraus, você tem que seguir o caminho de Jesus. Não tem outra alternativa. Nós já testamos em vidas anteriores. Outros caminhos, outros atalhos, caminhos fáceis, brasileiro, gosta de levar vantagem em tudo, aquela conversa furadíssima. Né? E com isso, nós estamos aqui para progredir no intelectual e no moral. Se eu entrar aqui e sair do mesmo jeito, foi um desperdício. Um desperdício enorme. E se a gente fizer esses progressos, aumenta a nossa paz e a nossa felicidade, que eu acho que todos nós queremos. Não foi fácil colocar esses inimigos de vidas anteriores ao nosso redor. Você acha que foi fácil aí em cima, dos planejadores espirituais? Vamos imaginar uma situação para a gente aprender, se curar e se libertar. Lá em cima eles têm uma paciência danada conosco. Um dia eu quero ter essa paciência. Desculpa, tem muita gente que não agradece. Imagine o inimigo da época do Império Romano.
todos nós que estamos aqui, existem estudos aí, nós passamos de alguma forma pela Igreja Católica, o Império Romano durou 500 anos, é impossível a gente não ter passado pelo Império Romano. Vamos supor, vamos imaginar aqui, olha a situação, tá? Vamos imaginar aí que nós éramos, um de nós éramos soldados lá no jardim do Nero. Nero, o famoso Lúcio, ele viveu de 37 a 68 depois de Cristo. Ele foi o quinto, podemos dizer, imperador, o quinto imperador do Império Romano, que durou 500 anos, começa lá com Otávio, filho de Júlio César, adotado, né, com 37 antes de Cristo. Ele veio e trouxe a Pax Romana, aquela paz romana, foi devido à influência da energia de Jesus, para Jesus poder cumprir tudo, senão não tinha espaço. Só dar uma estudada, realmente não foi fácil o Império Romano. E esse camarada, presta bem atenção, porque tem tudo a ver com o Brasil, né? O tal do Lúcio Nero, que ele tinha um nome, mas devido às homenagens, ele era extremamente severo. Ele dizimou aí milhares de pessoas. Só para ter uma noção, ele decapitou perante o Senado, que ele levava lá no Senado, 5.000 pessoas. E ele que criou a delação premiada. Portanto, o Brasil copiou a delação premiada do tal do Nero. E o Nero, logicamente, com tudo isso, o bichinho não conseguia dormir, tinha insônia, lógico, Nero! O Nero, tadinho, era outra época, né? Depois de Cristo. Então, ele tinha insônia. O que ele criou? Na cabeça dele foram os cristãos que tocaram fogo em Roma. Então, ele perseguia com as delações premiadas, como ocorre hoje na Venezuela, tal. Não é diferente, hein? Está rolando isso lá. Delator, babau. Então, veja bem, ele pegava, barrava o pessoal na tora e jogava lá uma substância inflamável, tudo bem? E virava para iluminar o jardim dele de madrugada, aquele bocado de corpos sendo queimado. Então vamos supor que eu seja soldado do Nero, tudo bem, olha? E eu estou lá naquela situação, sendo obrigado. Então, eu não vou entrar aqui no campo, se é culpado, se não é, mas em suma, nós vivenciamos aí, era uma outra época, é complicado fazer uma análise, mas de alguma forma nós somos cúmplices ou não, enfim, nós temos aí envolvimento com muita coisa. E aí vem esse irmão e a gente fala, não aguento mais, eu vou mudar para o Canadá. Já viu o filhinho de papai? Não, eu não aguento mais, eu quero viajar. Eu conheço uma mocinha que está viajando o mundo, ela não para, tem dinheiro, ela não aguenta mais os problemas familiares, os riquinhos, os que não podem, tadinhos, né? Tadinho é bom dizer, né? É obrigado, enfim, aí dá várias óticas, né? Mas com o maior respeito, não tem vítimas aqui no planeta Terra, não tem tadinhos aqui não tem, viu? Então dá para imaginar o planejamento dos irmãos, trazer lá um inimigo, vamos supor que você era o delator, você delatou. Aquele meu vizinho, eu não gostava do meu vizinho, eu fui lá, mandei um recado para ele, não, o cara é cristão, e não era. E ele vai falar, não, eu não sou. E aí teve uma delação, dançou. E aí ele volta nessa vida, cobrando, ou muitas vezes está como obsessor. Então, olha, em resumo, ser esperto é aproveitar ao máximo esta existência. É aceitar, trabalhar o emocional e converter isso numa oportunidade cristã. Não cair nesses excessos de distrações. Excessos, as pessoas estão ficando aí muito tempo no celular, buscando muitas vezes caminhos fáceis, né? E o ideal é compreender Jesus, mas compreender é ler, estudar, praticar e compreender. Estudar é estudar, né? Dar aquela leiturinha sem vergonha superficial. É estudar, elaborar no mínimo 10 perguntas em cima do texto, perguntar opiniões de outras pessoas. Portanto, olha, é ler, estudar, praticar e compreender. Nós estamos há quantos séculos, muito mais na teoria do que na prática? Uma pergunta a ser feita. Tudo isso que nós estamos conversando aqui, deveria ser transformado em metas, com planos de ação. Sabe aquela meta que você põe lá? O que, quando, quem, por quê, onde, como. Você faz um planejamentinho daquela meta. Com aquelas metas que a gente faz entre o Natal e o Ano Novo. Por que não? Alguém vai, esse cara está exagerando. Não estou, não.
Nós estamos aqui para aproveitar a vida, não desperdiçar. Quanto mais eu invisto nessa área, mais paz e saúde eu tenho. E nós estamos se aproximando da regeneração. Só vão ficar aqui as pessoas que estão se esforçando nesse sentido e que deram passos. Vai ter um grande exílio, não é conversa furada, não. A pandemia foi uma degustaçãozinha aí. Tem que prestar muita atenção, irmão, não é fácil. Eu não estou aqui querendo assustar, mas as profecias estão aí. É importante a gente ter essa noção. Não é para deixá-las cumprir. Elas vêm como alerta. Vê lá, Timóteo, Apocalipse, dá uma estudada. Se prever o World Trade Center há 500 anos atrás, então as profecias existem, tem que pesquisar. Não é para a gente deixar e torcer para elas acontecerem. Não, elas vêm como alerta para impedir que elas aconteçam. Para impedir. Isaías falou que Jesus ia sofrer, mas a gente podia ter impedido, mas ninguém percebeu, ele até entrou de burrinho, em cima de um burrinho em Jerusalém, ninguém relacionou. Estava em Isaías isso, no Velho Testamento. Mas sabe como que é? A gente não enxerga, não acredita, e vai pela sociedade, pela mídia, pela TV, pelos jornais. É assim, sempre foi assim, mas precisamos alterar isso. Não dá mais, né, para ficar nessa jogadinha. Né? E procedendo conforme Jesus, nós fazemos crescer a nossa família espiritual. É muita gente orando por nós no plano espiritual aqui. E aí a gente percebe o quanto é bom fazer o bem. Fazer o bem faz bem. A gente aumenta o número de amigos. Né? Agora, não é fácil, né, ter uma pessoa do outro lado que não vai com a nossa cara, porque nós pisamos na bola, traímos, enfim, fizemos algo, jogando energias nada agradáveis em cima de nós. Então, olha, os tempos estão aí, estão chegando, e a gente sabe que não vai ser brincadeira. Essa reencarnação aqui, para muitos, se nós não aproveitarmos, eu estou repetindo, hein? Vai ser exilado, sim. Opa, Chico Xavier foi exilado, veio de Capela para cá, por que eu não... Maria foi a única que não foi exilada, a única missionária. Eu estou expandindo o diálogo. E se você... Bom, primeiro que você não tem o que perder, né, se você correr atrás e praticar o bem. Ok? E dá tempo ainda. Eu não sei precisar até quando a gente pode empurrar com a barriga. Agora, eu gosto muito de uma frase, eu já estou caminhando para finalizar. Se eu sou o que eu penso, e o pensamento pode ser mudado, fica mais fácil provocar mudanças em mim. Eu vou repetir. Se eu sou o que eu penso e o pensamento pode ser mudado, fica mais fácil provocar mudança. E tem um texto que está colado ali no meu painel, que eu sempre leio. Não diga não posso nem brincando, porque o inconsciente, ele não entende o seu humor e vai levar isso a sério e fica te lembrando o tempo todo. Ele não tem porteiro. Então, cuidado com o que você fala para si mesmo. E aqui, tem uma frase muito interessante. O amor cobre uma multidão de pecados. Isso é um atalho que Jesus nos trouxe. Se o amor é a caridade em movimento, e o perdão é a caridade, tem que perdoar é um ato de amor. Lógico, estou chovendo no molhado. Quando eu oro o Pai Nosso, eu repito várias vezes. Perdoai as minhas ofensas ou as minhas dívidas, assim como eu devo perdoar, nós devemos perdoar, nós estamos todos juntos, né? Quem tenha nos ofendido. Eu repito 4, 5 vezes diariamente isso durante o meu Pai Nosso. Experimenta repetir, porque a palavra tem poder. E o perdão, ele diminui a pressão arterial, ele facilita a digestão, suaviza a respiração, ele estimula o sono reparador, promove relaxamento e reforça o sistema imunológico. Cara, só tem vantagens. Já a mágoa é o contrário. A mágoa é o contrário, é um ato de desamor. E tudo isso que eu falei, inverte. Provoca problema de saúde. A alma, o espírito, a alma é o espírito encarnado. A alma e as células se alimentam de amor. Então, o que a gente encontra de almas e células desnutridas, por isso que os hospitais estão cheios. Eu vou repetir, se alimentam de amor. Eu vou parar aqui, tá? Porque senão eu vou expandir demais. Está no tempo, né, Dankmar?
Então eu vou dar uma paradinha aqui, só com uma frase do nosso amigo, só vou buscar a frase aqui do nosso amigo Chico Xavier, tá? Do livro Coragem. Olha o que ele fala. Não persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém. Porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer. Eu vou repetir. Sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contrai, a dívida, repetindo. A dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contrai. Que Deus abençoe a todos, reflitam nessas palavras e traduzam em prática. Nós temos um tempo, eu não sei até quando, urgente. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma extraordinária semana com progressos intelectuais e morais, com a graça de Deus.